Bom dia! Hoje é o 12º dia da nossa pequena série de 20 devocionais sobre ansiedade. 12º dia, o título de hoje é O Seu Pai Celestial se importa. Seu Pai Celestial, Ele se importa. Tá bom? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 26 e 27. Mateus capítulo 6, versículos 26 e 27. Aliás, a passagem de hoje, ela é a continuidade da primeira passagem que nós vimos na série. A primeira passagem que nós vimos na série foi Mateus capítulo 6, versículos 24 e 25. E agora nós vemos a continuidade nos versículos 26 e 27. Esse é um texto importante quando nós lidamos com ansiedade, tá bom? Então hoje nós vamos ver como o nosso Pai Celestial, Ele se importa. Então, vamos entrar, mergulhar direto nessa passagem. E um bom dia a todos vocês que entraram. Vamos orar e aí nós mergulhamos no texto hoje, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por vezes, ó Deus, nós confessamos que não percebemos, não reconhecemos esse cuidado. Eu peço então, ó Deus, que o Senhor nos dê olhos para enxergar, nos dê fé, ó Deus, para ver, ó Deus, ao nosso redor como o Senhor tem cuidado, como somos dependentes. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Excelente. Mateus capítulo 6, versículos 26 e 27. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem é que pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Existem preocupações que são legítimas e preocupações que não são legítimas. Preocupações falsas ou preocupações ilegítimas ou cuidados falsos são problemas que os nossos próprios medos criam. Eles existem apenas na nossa imaginação. Uma vez que Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades, continuar a se preocupar com elas, que não serão supridas, é criar uma necessidade que não é uma ameaça real. Essas falsas preocupações ou esses cuidados ilegítimos roubam nossa sanidade e energia emocional ao criar distrações. Essa é uma realidade, essa é uma experiência comum a nós. Esses falsos cuidados ou preocupações ilegítimas que criamos em nossos medos, em nossas próprias mentes, não fazem absolutamente nada a não ser criar distrações. E no versículo de hoje, Jesus diz que não devemos nos preocupar com o que não cabe a nós nos preocupar. Ao invés disso, nós devemos ser como as aves que não duvidam da fidelidade de Deus. E quando nós intencionalmente observamos as aves, nós nos lembramos de como todas as criaturas são dependentes, e especialmente nós mesmos. Conforme nós esperamos então no Senhor, nossa responsabilidade é de ativamente fazer o que Ele nos ordena e deixar o resto com Ele. Aliás, uma dinâmica curiosa na ansiedade é que roemos as unhas diante de coisas que não são nossas responsabilidades e paramos de fazer aquilo que são as nossas responsabilidades. Ficamos com tanto medo dos medos que criamos que não cumprimos o que somos chamados a fazer e deixamos de fazer e passamos a fazer aquilo que não somos chamados a fazer, que é cuidar, deixar os cuidados no Senhor. Então a ansiedade, ela nos distrai de desfrutar do amor de nosso Pai Celestial. Mas Jesus nos oferece verdades confortantes para acalmar nossos corações ansiosos. E nós vamos ver 3 delas nesse texto. A primeira delas que nós extraímos no versículo 26
é que o nosso Pai Celestial, o seu Pai Celestial, alimenta, cuida das suas criaturas. Deus cuida das coisas que Ele cria. No versículo 26 diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. O nosso Pai Celestial, o seu Pai Celestial, sustenta a sua criatura, sustenta suas criaturas. Deus cuida das coisas que Ele cria, Ele assume responsabilidade por elas e Jesus nos direciona então a olhar para as aves. Talvez a gente tenha perdido ao longo do tempo, eu não sei com relação a você, na sua trajetória pessoal, a capacidade de contemplar, observar. Ao vermos e considerar as aves, nós vemos que as suas necessidades são fielmente supridas. Elas não têm celeiros, não têm habilidades de armazenar para o futuro. No entanto, Deus supre suas necessidades diariamente. Mateus capítulo 6, versículo 26. Seu Pai Celestial alimenta suas criaturas. A segunda verdade que nós vemos nesse texto é que você é mais valioso que qualquer outra criatura não humana. Hoje em dia existe muito abuso com relação ao valor da humanidade ou seu valor. Nós vemos coisas sendo super enfatizadas em detrimento de outras e até colocando o homem no centro. Agora, um outro extremo é deixarmos de perceber o valor devido que o Senhor dá à vida humana. E grande parte disso tem a ver com a dignidade que nós temos inerentemente a nós por ter sido criados à imagem e semelhança de Deus. Há uma diferença sim entre o ser humano e qualquer outra criatura viva criada. Você é mais valioso do que qualquer outra criatura não humana. E Jesus também nos assegura que somos infinitamente mais valiosos que os animais. Jesus Cristo não morreu pelos animais, não morreu pelos animais em extinção, não morreu para salvar as baleias, as focas. Jesus Cristo morreu para salvar seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Mostrando inclusive que a vida humana possui infinitamente mais valor porque homem e mulher foram criados na imagem e semelhança de Deus. Nós fomos projetados para a glória de Deus, para refletirmos a glória de Deus. E isso é que dá aos seres humanos o seu devido valor. Nosso valor, então, está no fato de refletirmos a glória de Deus. E no versículo 27, qual de vós, no final do versículo 26, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Se Deus assim cuida das aves, quanto mais a cada um de nós, muito mais valiosos aos seus olhos. E o terceiro aspecto, a terceira verdade, é que seu Pai Celestial tem um plano para o seu tempo de vida. Versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? De forma última, toda e qualquer ansiedade nos arremete à vida e morte. Uma questão de vida ou morte. É óbvio que nem todas têm a ver com a iminência da morte. Mas nossas ansiedades nos atacam naquilo que é mais valioso para nós. Em algum momento estamos dizendo que o nosso viver não é Cristo, por isso morrer não é lucro. Se o nosso viver é qualquer outra coisa que não Cristo, a intensa ansiedade que sentimos é paralelo, inclusive, ao medo da morte. Quando o rei Davi louvou a Deus pela maneira assombrosamente maravilhosa, assim que ele diz no Salmo 139, que ele o criou, ele também reconheceu que Deus iria liderá-lo providencialmente de acordo com seu plano soberano. No versículo 16 ele diz: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, versículo 16. Uma vez que isso é verdade para cada um de nós, ficar ansioso sobre o amanhã não irá acrescentar um côvado ao curso de sua vida. Bom, de fato, a ansiedade, ela tem um elemento forte e irracional. Aliás, o medo tem isso.
Quando o apóstolo Paulo exorta Timóteo a que ele lembre que ele não tem um espírito de covardia, mas no final do versículo diz moderação. É justamente essa capacidade de pensar certo. E na ansiedade nós perdemos isso. Ela não vai fazer e produzir absolutamente nada, e nem por mais ansioso que você esteja, acrescentar um côvado na sua vida nos dias que o Senhor, o bom Senhor, o soberano Senhor, já determinou, já escreveu. Deus fielmente, então, providencia para nós. E Ele faz isso primariamente através do nosso trabalho e através da nossa mordomia disciplinada dos recursos que Ele nos deu. Tem toda uma estrutura, tem todo um pensamento no próprio livro de Provérbios, por exemplo, Provérbios 6, versículos 6 a 11. No entanto, até mesmo se nós somos fiéis com nossas responsabilidades e recursos, nós podemos ter necessidades que permanecem aparentemente não supridas. Se esse é o nosso caso, então nós confiamos em Deus para prover para nós de sua maneira e de acordo com o seu tempo. Preocupar-se então, ter esses falsos cuidados, essas preocupações ilegítimas, é amontoar mais e mais preocupações, falsas preocupações, no nosso monte de preocupações legítimas que já é grande o suficiente. Confie no Senhor. Por quê? Porque Ele alimenta as suas criaturas. Por quê? Porque sim, você é mais valioso do que qualquer outra criatura viva. Você é mais valioso que as aves do céu, e se assim não foi, Ele cuida das aves, não vai cuidar de você? E seu Pai Celestial tem um plano para o seu tempo de vida. Vamos confiar, e Ele tem o cronômetro em suas mãos. Então reflita, quais são as suas falsas preocupações, os seus falsos cuidados? Liste-as. Dá uma olhada na lista que você fez no primeiro dia, nas tarefas do primeiro dia. Essa lista de cuidados. Os itens que você está atualmente se preocupando são cuidados legítimos? Ou será que podem ser coisas que você teme que irá acontecer? Depois pega essa lista e faça uma distinção entre aquelas que são preocupações legítimas e ilegítimas. E se você tem dúvidas sobre o que é cada uma delas, pergunte para um amigo cristão e sábio e peça por ajuda. Pegue a lista, abre juntamente com um amigo seu, alguém mais maduro, alguém que está caminhando com você, ou um irmão de caminhada, e pergunta, olha, me ajude a enxergar quais são preocupações legítimas e quais não são. E leia o Salmo 127, 2. Salmo 127, versículo 2. Esse é um versículo precioso, um texto, na verdade, precioso. Eu vou ler um também. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Um descanso é um exercício de fé na providência de Deus. O que pelo menos eu pessoalmente tenho percebido na minha própria caminhada é que descansar é um ato de fé. E que muitas vezes a minha recusa em descansar é uma expressão da minha autossuficiência. E você consegue perceber como isso acumula ansiedades. Então leia o Salmo 127, 2 e compare-o com o que Jesus ensina sobre o cuidado do Pai Celestial e sua provisão. E assim nós vamos crescer deixando um coração agitado por ansiedade, firmando nossos pés em confiança no Senhor. Por quê? Porque o nosso Pai Celestial, Ele se importa. Amém? Eu espero que essa palavra venha a consolar você. Eu espero que essa palavra venha a talvez confrontar você, a tirar aí
as rédeas do controle e fixamente manter os seus olhos para Jesus, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Lourdes. Sim, meu aniversário hoje. Eu vi que lá em cima a Dani, a Jael, já lembrou disso também. Obrigado, Dani. Obrigado, Jael. Obrigado, Lourdes. Deus abençoe vocês também. E que o nosso coração seja constantemente consolado por essas verdades, tá bom? Então, obrigado aos parabéns aí, aos cumprimentos. Deus é bom e gracioso, sempre. Deus abençoe ricamente vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alexandre Andréia. Obrigado todo mundo pelos cumprimentos. E Deus abençoe ricamente vocês, tá bom? Eu esqueci de passar a tarefa de ontem. Eu acabei de lembrar agora, vendo e passando inclusive as tarefas de hoje. E eu vou lembrar aqui e colocar lá para todos vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Até mais. Obrigado pelos cumprimentos. Eu tenho que dar sequência no dia aqui, mas já me sinto cumprimentado e abraçado por todos vocês. Deus abençoe ricamente vocês. Até. Tchau, tchau.